há relativamente pouco tempo, coisa de 1 ano, estou agora em Paris e pronto, à procura de novos passos como especialista. Este percurso formal foi intervalado, por vários projetos de voluntariado. Comecei entre Biologia e Medicina, comecei num orfanato numa zona rural do estado de Rio de Janeiro, e aí não se pode dizer que fosse ligado à medicina, mas era ligado à saúde, por assim dizer, que não é tão importante nesta nossa conversa de hoje. Depois estive, enquanto estudante de medicina, com a AMI na Guiné-Bissau, num projeto partilhado entre o Banco Espírito Santo e a AMI, que possibilitava aos estudantes de medicina, de enfermagem e tudo mais a irem para os antigos, para os atuais CPLP, e já médico, depois de 2 anos de experiência na minha especialidade, saí com os Médicos Sem Fronteiras para a Índia Central. Foi o meu primeiro, por enquanto, único projeto de voluntariado com eles. Mantenho-me ligado aos Médicos Sem Fronteiras, mas de outras formas, podemos falar disso também. Importante na medicina humanitária, porque esta é a proposta que me é lançada hoje, é falar um pouco do que é a medicina humanitária e como é que nós nos podemos enverdar pelo caminho da medicina humanitária. Existem 2 ramos principais. Uma coisa é trabalho de desenvolvimento, outra coisa é trabalho de emergência médica. A AMI, por exemplo, tem ambos, tanto está no Haiti depois do terremoto, tanto está no Nepal depois do terremoto, como tem projetos realmente de desenvolvimento, ou seja, de capacitação da comunidade, construções de escolas, houve-se muitas das saídas de turistas que financiam estas construções de escolas, de instalações sanitárias e tudo mais. Isto é desenvolvimento de uma comunidade. Os Médicos Sem Fronteiras, que é a organização à qual eu estou mais ligado, muito pelo contrário, não tem uma vertente de desenvolvimento, tem uma vertente de ajuda de emergência e nesse sentido de ação humanitária. Existem várias dificuldades ligadas a este tipo de trabalho, e a partir de agora tudo o que eu falarei será em referência ao meu trabalho com os MSF. Como podem ver, isto é uma imagem neste tal projeto no centro da Índia, é das poucas imagens que eu vou pôr do projeto. Temos uma criança que está com uma pneumonia viral severa, e o que vocês veem aqui é uma garrafa de oxigênio ligada a uma garrafa de plástico, literalmente, que tem um nível de água. Sr. Miguel, peço desculpa, Oi, não estamos a ver a imagem. E Não conseguem ver a interrompê-lo imagem? agora, também pensava que era o único que não estava a ver, mas acho que não estamos a ver. A imagem? Sim, Não. só partilhou a tela. E interrompê-lo também agora, pois. Ok. Deixa eu ver. Bom, recomeçamos. Agora já devem estar. Já está. Sim, já está. Obrigado. Ok. Portanto, estava aqui a falar sem verem nada do que tinha posto. Ok, não faz mal. Siga em frente. E então, quanto a dificuldades em relação à ação humanitária, uma das dificuldades que é óbvia são os recursos limitados. Aqui, como eu estava a dizer, uma criança com uma pneumonia, o que temos é uma garrafa de oxigênio e um regulador que está ligada por um tubo a uma garrafa de água, literalmente, em cima de uma caixa de luvas, em cima de uma cadeira de plástico, e isto para que, estando esta criança numa posição com o tórax elevado, para conseguir respirar melhor, o nível da água que está dentro desta garrafa esteja acima do nariz e dos pulmões desta criança, portanto, para criar uma pressão positiva de oxigênio. Isto é um CPAP improvisado. Isto é só um exemplo. Os recursos limitados tocam em todas as áreas, todos os aspectos deste tipo de trabalho. A falta de apoio clínico, no meu exemplo, neste projeto na Índia, eu fui como interno de obstetrícia, no fundo como médico, mas com algum conhecimento de obstetrícia, e era a pessoa com mais conhecimentos de obstetrícia num raio de 4 horas de carro. Que não diz muito por si só, não é? Eu era só interno, no entanto, se precisasse de alguém para me ajudar com mais conhecimentos, mais experiência do que eu, isso seria impossível. E voltando aos recursos limitados, para ter uma possibilidade de uma cesariana a uma mulher que tivesse em trabalho de parto, teria que enviar essa mulher para uma viagem de 4 horas, com sorte, se não tivesse chovido, para a cesariana mais próxima. Pronto, são algumas dificuldades.
O isolamento, quando nós vamos para estes projetos, muitas vezes vamos sozinhos, inseridos numa equipa, claro, de voluntários internacionais, inseridos numa equipa de staff nacional, mas sem amigos, sem namorado ou namorado, sem família, e podemos fazer umas férias de vez em quando, mas é realmente o espaço que alocamos para este projeto, o tempo que alocamos, é um tempo que passamos lá. Com os Médicos Sem Fronteiras, o primeiro projeto é sempre entre 9 e 12 meses, sendo que quanto menor a nossa qualificação, mais o tempo que é esperado de nós, exatamente porque não temos muito para oferecer, por assim dizer. Claro que podemos, o melhor mesmo é entrar num projeto que está a decorrer, perceber como é que esse projeto funciona, receber a passagem de pasta da pessoa que esteve antes de nós e trabalhar, aprender a trabalhar, porque tudo isto, vão ver também, existem N tarefas que saem fora das capacidades médicas e depois ter tempo para passar a pasta ao seguinte, e tudo isto requer tempo, não é? Pegar numa caixa com material de sutura e dizer amanhã vou embora e já está. Isso é para quem realmente tem experiência, já conseguiu trabalhar neste tipo de projetos e que sabe como é que as coisas funcionam na organização com quem vai. E obviamente a segurança é uma dificuldade que se coloca sempre. Eu tive a sorte de estar num projeto que tinha um contexto muito tranquilo, não tínhamos um recolher obrigatório, não havia, estava realmente numa área problemática, onde havia milícias a exercerem pressão contra forças governamentais, mas nada disto tocava aos cidadãos comuns, nada disto tocava aos voluntários. Isso é diferente de estar dentro de um complexo de 4 paredes no meio de guerra, ou estar num hospital em Kunduz, no Afeganistão, durante um bombardeamento, estar, não sei, num projeto qualquer onde a possibilidade de um rapto é real, mas existem realmente muitos projetos diferentes e esta é sem dúvida uma dificuldade a ter em conta. Outra dificuldade é aquilo que nós esperamos e aquilo que é esperado de nós. Uma coisa é pensarmos que vamos, e vou dizer isto de uma forma muito tosca, que vamos salvar o mundo, não é? Aquela imagem típica de o médico ou a médica branca a salvar a criancinha negra e tudo mais. Isto não são imagens que não se devem perpetuar, são as imagens que vendem, mas que, pronto, não serão as mais indicadas. Existem várias tarefas que são esperadas de nós, além da medicina. Neste projeto na Índia, eu estive implicado no treino de staff, no treino de enfermeiras, de médicas, de porteiros, de pessoal de laboratório, estive implicado na gestão de pessoal, no despedimento de pessoal, na contratação de pessoal e também noutras áreas da medicina. Eu, ginecologia e obstetrícia, fui responsável pelo projeto de tuberculose, que como podem calcular é um desafio grande, não tinha visto uma única vez tuberculose na vida e estar a fazer medicina de adultos acima do umbigo era uma coisa que eu não conhecia muito bem. Choque cultural é obviamente outro desafio. Esta é uma imagem, é um bocadinho uma caricatura, não é? Estamos dentro de um carro a tentar atravessar a estrada principal desta cidade de Bijapur, onde eu estava, e somos parados várias vezes por vacas, há carrinhas com N pessoas penduradas, há mercadorias que caem, tudo para. Mas esta imagem é só realmente uma caricatura para dar a perceber que a nossa cultura, o nosso background, as nossas valências, a nossa sabedoria não é melhor do que aquela de para onde vamos. Por mais que o que o nosso ensino de medicina seja baseado na evidência, não quer dizer que a nossa prática médica seja necessariamente melhor do que aquela que vamos encontrar. O que nós achamos normal não é necessariamente normal para aqueles com quem vamos estar e que vamos ajudar. E se, por exemplo, nos é dito que uma bebé rapariga que está dependente de oxigênio pode ser deixada a morrer porque é rapariga, isto é um choque que realmente nos bate, mas é uma coisa que de alguma forma temos de aceitar, porque nós vamos para estes projetos durante X meses e vamos ter literalmente com pessoas que estão e que vivem nestas zonas as vidas inteiras. Vamos ter tanto com os pacientes como com o staff, os trabalhadores, os nossos colegas, que para quem isto é
o seu trabalho, não é? A sua subsistência, e não um projeto durante X meses do qual nós podemos sair a qualquer hora se houver um tiro, se houver uma bomba, se houver um conflito político, o que for, nos dizem, os voluntários internacionais podem sair imediatamente, amanhã tem um avião. Isto não se coloca a quem vive lá. Portanto, humildade é uma das coisas mais importantes que devemos levar connosco e que vamos aprender lá estando. Foi-me colocada uma questão, eu tentei, não sabemos muito bem como dirigir nesta conversa, tentei perguntar, ou recolher perguntas vossas, foi-me colocada a questão qual é o impacto que estas organizações, como os MSF têm e têm no mundo, que é uma questão que eu gostaria de retribuir-vos para colocarem vocês questões em relação a isto, e a minha opinião, uma vez mais, é só uma opinião pessoal. Será que o facto de enviarmos ajuda para países com menos recursos é uma forma de eternizar, de perpetuar esta desigualdade? Será que nós, na nossa cultura de branco, pondo-se também numa coisa muito extrema, vamos resolver os problemas do mundo? Não, não vamos. Será que isto é um novo tipo de colonialismo? Saímos destes países, há algumas décadas voltamos para tentar resolver ou ensinar qual é a melhor forma de gerir uma democracia em um Estado democrático? Isto é difícil de responder. E os MSF têm, principalmente num contexto de urgência, se olharmos para uma urgência médica, se calhar conseguimos também abstrair-nos da política ou da situação do impacto a longo prazo mundial, porque numa emergência médica existe uma emergência médica, existem pessoas que são afetadas por esta emergência médica e que não estão preocupadas com o impacto que as coisas têm ou podem ter, estão preocupadas sim com a sua situação. Portanto, é claro que podemos questionar o que é mais válido. Será que é mais válido ajuda humanitária no contexto de desenvolvimento, de capacitação, de construção, de infraestruturas? Será que é mais válido ajuda humanitária num contexto de emergência, um terremoto, uma guerra, o que for? Tudo isto é muito difícil de responder. É muito difícil responder porque é que eu estou a ajudar agora uma milícia, ou não uma milícia, mas uma comunidade afetada pela milícia, onde se calhar vivem muitos membros desta milícia, e como é que esta ajuda não está a fazer com que eles fiquem reforçados e mais capazes de continuar um combate que já existe há muitos anos. Isto são questões difíceis, convido-vos a levantar esta discussão se assim quiserem. Barreiras que são colocadas a este tipo de organizações são várias. Financiamento, e agora vou pegar uma vez mais nos MSF. Os Médicos Sem Fronteiras são completamente independentes de qualquer Estado e recebem financiamento só de dadores privados ou de organizações. Um motivo para isto é realmente não termos que defender a agenda de nenhum país ou de nenhuma federação. Como a Mariana disse muito bem, existe um tipo de protocolo da União Europeia com a Turquia para dizer, ok, quem vem da Síria tentem pará-los aí, e com isto os MSF não conseguem coadunar. Portanto, exatamente depois de sair esse comunicado, os MSF lançaram eles um comunicado a dizer, a partir de agora, todo e qualquer financiamento da União Europeia é recusado, educadamente recusado, mas recusado. E com isto não temos que defender os propósitos de ninguém. Recursos humanos, é difícil encontrar pessoas que tenham formação, que tenham capacidade mental, psicológica para sair em projeto. Ou seja, quando falaremos talvez um bocadinho de candidaturas, mas quando vocês se candidatam, têm que ter capacidade como médicos, se forem como médicos, que é o caso, têm que ter capacidade de trabalho de equipa, têm que ter experiência em viagem, têm que ter, se calhar, experiência em voluntariado, têm que ter alguém que emita uma referência, que diga: o João é um médico fantástico, trata isto, faz assim, cuida assim das pessoas. E não é uma pessoa, são duas, são três. Ou seja, uma vez mais, recursos humanos é difícil, encontrar pessoas qualificadas é difícil, e uma vez que pomos uma pessoa no Iémen para tratar e para ajudar num projeto de pessoas que realmente precisam de ajuda, e toda a logística e dinheiro que está envolvido nisso, essa pessoa tem que ser a pessoa indicada. Ou seja, uma vez mais, não é telefonar e dizer eu quero ir, é passar por um processo de entrevistas, por uma rede estabelecida e por um filtro daqueles que são capazes de ir e daqueles que não são capazes de ir. Isto leva muitas vezes a frustração. Eu candidatei-me,
eu que sou médico, eu trabalho há X anos, não me aceitaram. Precisam de ajuda, mas não me quiseram para a equipa. Não é assim, existem vários candidatos e como em qualquer trabalho, há candidatos mais adequados e outros menos adequados, há pessoas que têm experiência em medicina tropical, outras que não têm, há pessoas que têm experiência em comunidades, sei lá, falam árabe ou não falam árabe, o que for. E também nos recursos humanos, curiosamente, só 1/3 das pessoas que fazem um primeiro projeto com os MSF é que volta a sair num segundo projeto. Portanto, investimos imenso nestas pessoas para depois elas, pelo motivo que for, deixarem e não continuarem esta carreira. Portanto, vamos ter que procurar outra vez mais pessoas capazes de preencher estes papéis. Segurança já falámos, acho que não vale a pena tocar no assunto outra vez. Depois, entre agradar a gregos e troianos e política, é quase a mesma coisa. Na parte de agradar a gregos e troianos, no meu exemplo do projeto na Índia, nós estávamos numa cidade que tinha mais ou menos 50 mil pessoas. Nesta cidade servíamos um centro de saúde materno-infantil, mas este centro de saúde materno-infantil não era mais que uma fachada, quase, de ação num local onde as forças governamentais tomavam conta e, portanto, onde a população local tinha também acesso a serviços das forças governamentais, dos órgãos governamentais, e fora este projeto, no Centro de Saúde Materno-Infantil, tínhamos 5 localizações no meio rural, onde tínhamos de andar 2 horas de carro, mais 1 hora a pé, montar uma tenda, atender o máximo número de pessoas possível, desmontar a tenda no mesmo dia, caminhar mais 1 hora com a tenda às costas, mais 2 horas de carro e voltar para casa, para realmente chegarmos àquelas pessoas que tinham verdadeira necessidade de cuidados de saúde. E quem eram estas pessoas? Eram as pessoas de onde vinham também os tais membros da milícia. Ora, vocês podem colocar a questão, mas então, nessa cidade, se há um hospital, se há outros recursos, porquê é que vocês não trabalham só naquelas 5 localidades que precisam realmente de ajuda? Porque se o fizermos, facilmente nos pomos como alvo de crítica e os políticos podem dizer, vocês vêm cá para apoiar as milícias e não para nos apoiar também. É muito difícil, estes jogos de poder são muito difíceis e como a Mariana disse muito bem, na última conversa, que achei fantástica, a política joga um grande papel no meio disto tudo. É difícil pegarmos em barcos, resgatarmos pessoas no meio do Mediterrâneo e depois chegarmos às fronteiras da Europa e dizerem, não, aqui não os queremos. Isto são jogos de política. Outra coisa que torna a nossa vida difícil é aquilo que os MSF chamam de témoignage, que é sempre difícil de traduzir, que eu encontrei como prestar testemunho, e foi isto que nos afastou historicamente da Cruz Vermelha, de onde os fundadores dos MSF vieram, que é não só prestar cuidados, não só ajudar num contexto de conflito, de guerra, do que for, mas prestar testemunho do que está a acontecer. Ou seja, se vemos o que está a acontecer no Biafra, vamos falar do que está a acontecer no Biafra, vamos falar a comunicação social, vamos dizer que o que está a acontecer no mundo não é ok. E o mundo está a ver isto a acontecer. E pronto, o Biafra é um exemplo, que foi a altura da fundação dos MSF, mas isto aplica-se a tudo e em toda e qualquer catástrofe. Quem é que ouve ou ouvia há 4 anos ou há 5 anos falar da guerra no Iémen? Não se ouvia. Eu fui à minha entrevista de trabalho e disse, eu posso começar em qualquer sítio, mas com primeira missão não quero um contexto de conflito de guerra. E disseram, ok, então pronto, não é Afeganistão, não é Caxemira na Índia, tudo bem, e não é o Iémen. E eu pensei, o Iémen, ok, acho que tenho de ver na net o que é que se passa no Iémen, porque, lá está, se não houver uma prestação de testemunho, as pessoas não sabem. E isto é mais do que necessário, e é uma das coisas que distingue os MSF de outras organizações do tipo. Colocaram uma questão também da Covid. Que impacto é que a Covid tem na medicina humanitária? E esta é uma imagem de um dos maiores campos de refugiados neste momento no planeta. Falámos hoje de Kibera, que se não me engano ainda é o maior. Falámos de Moria também. E neste assunto, sem dúvida, a Mariana conseguirá falar muito mais do que eu e explicar muito mais do que eu. Mas para terem uma ideia, e acho que muitos de vocês já terão ouvido falar dos Rohingya, que foram expulsos do Myanmar e foram para o sul do Bangladesh, onde se formaram vários campos de refugiados.
Ora, neste Cox's Bazar, que é o maior, temos qualquer coisa como metade da área da cidade de Braga e mais de 6 vezes a população, para vocês terem uma ideia. E neste tipo de contexto, imaginar uma pandemia é como nós estamos habituados a lidar com cólera, com sarampo, com tudo mais. Imaginar a Covid neste tipo de contexto traz-nos imediatamente algumas das dificuldades que encontramos. E se pensarem naquilo que nos é pedido em termos de prevenção, o distanciamento social, como é que vocês viram imagens muito fortes agora de Mória, como é que isso é possível? Aumentar o nível de testes, o máximo possível, testar o máximo número de pessoas possíveis. Se isso já é difícil no nosso tipo de contexto, imaginem neste tipo de contexto. Ou seja, nós vemos pacientes a chegarem com um quadro respiratório e não sabemos o que é. Será que é uma virose? Será que é tuberculose? Será que é Covid? Como é que os isolamos? Pomos-los todos na mesma sala? Não os pomos na mesma sala. E não só estão os pacientes expostos, como está o staff expostos também. Vocês ouviram de certeza já a falar nas notícias sobre acesso a equipamentos de proteção. Se isso é difícil em Portugal, se isso é difícil em Itália, se há países a roubar de outros países, se há material falsificado a vir de outros países, imaginem isto num contexto de ajuda humanitária, onde até há uns anos, e se calhar há projetos em que isso é feito, se usavam luvas, se lavavam luvas, punham-se a secar ao sol e se reutilizavam as luvas. Agora imaginar isto para máscaras de FFP3, de óculos, batas e tudo mais. E voltando aos pacientes, há uma diferença enorme, que é a triagem. Num contexto europeu, o mais crítico, o que precisa de ventilação, o que precisa de oxigênio, aquela luz vermelha vai para o hospital, vai para os cuidados intensivos. Se fomos para a República Centro-Africana, o mais crítico, o que precisa de oxigênio, o que precisa de ventilação, não tem acesso a isso. Portanto, é colocado provavelmente também num quarto, mas com alguém que o acompanhe da melhor forma possível nas suas últimas horas ou dias. Porque o único caminho vai ser realmente se o corpo desta pessoa não tiver capacidade de o fazer, o único caminho será a morte. Portanto, esta triagem é quase como uma triagem de guerra. Tudo isto muda, ou seja, a Covid, em contexto humanitário, no fundo, quase que uma tempestade perfeita. É pegar num sistema de política, infraestrutura social, de saúde, já em ruínas, e dar o último toque. Para terem uma ideia em termos logísticos, mostro aqui um projeto, que é um projeto em Aden, no Iémen. O Iémen, como sabem, está em guerra há uns anos, e a minoria das pessoas que têm de ser hospitalizada, portanto, que vai ter que ter acesso ao oxigênio neste projeto, temos 80% destas pessoas a precisar de qualquer coisa como 3 a 15 litros de oxigênio por minuto, e 20% a precisar de mais de 20 litros de oxigênio por minuto. Isto é uma quantidade enorme. 40 camas, se fizermos as contas, vai dar qualquer coisa como 250 garrafas por dia, que são 80.000 euros por mês. Isto é um projeto no meio de muitos projetos. E depois colocam-se, talvez, vocês a questão, e como é que nós temos acesso a este equipamento? Se há falta de oxigênio, de máscaras, de pessoal qualificado, de meios de diagnóstico em Portugal, como é que é no Iémen? Há outras opções, se calhar não temos de comprar garrafas, podemos comprar concentradores ou plantas de oxigênio, que são estruturas que pesam centenas de quilos. Como é que temos acesso a este equipamento? Será que existe? Está disponível? Lembram-se da corrida que houve no mundo inteiro aos ventiladores. Agora, este tipo de países está no último lugar nesta corrida. Imaginem uma planta de oxigênio ser produzida na China, ser transportada por barco até ao Iémen, que é um país em guerra. Ou seja, as caixas que ficam presas nas alfândegas com o que for, material médico e tudo mais, uma planta de oxigênio que vale dinheiro, e vale muito dinheiro se for vendida no mercado negro, é um sonho, é outra dimensão. Mas isto é só um exemplo de Covid e ação humanitária. O que é que os MSF têm feito? À esquerda vocês têm um mapa dos países onde os MSF têm projetos ligados à Covid, e podem ver, por exemplo, Itália, França, Estados Unidos, para não falar nos países que nos são mais habituais. E, no fundo, o que
temos de fazer é manter os cuidados que já existiam, manter os serviços, porque continua a haver de tudo, continua a haver malária, continua a haver cólera, continua a haver hipertensão, continua a haver cancro, tudo mais. E isto está a ser posto tudo em causa. Se nós vemos isso em Portugal, de pessoas que faltam às suas consultas e que não vão, não têm direito à sua TAC e que não renovam a receita da sua medicação, uma vez mais, imaginem isto vezes 10 nestes contextos. O senhor que vocês veem na imagem em cima está a fazer um contacto com a comunidade, está a fazer educação, está a explicar o que é a Covid, porque uma vez mais estamos a falar de uma doença invisível e temos de convencer, se já existem teorias de conspiração no nosso contexto, imaginem nestes contextos, imaginem estarem na Serra Leoa, onde há 5 anos houve um surto de ébola, uma doença que pode chegar a ter uma mortalidade de 90%, ou seja, as pessoas adoeciam, eram levadas para um hospital e toda a gente sabia que quem ia para aquele hospital tinha uma probabilidade muito grande de morrer. Portanto, aquilo eram os centros de morte, quase. Imaginem agora, com as mesmas vestimentas, com o mesmo tipo de equipamento, estas pessoas, ser-lhes dito, existe esta doença que vocês não veem, que alguém diz que existe, e têm de ir a este centro ser tratados, onde os trabalhadores têm o mesmo equipamento. E isto aplica-se em qualquer sítio. E é muito complicado, se nós não temos os ventiladores, se nós não estamos no topo da pirâmide em termos de cuidados, prestação de cuidados, temos que ter exatamente, conseguir cobrir a base da pirâmide, chegar à comunidade e tentar prevenir ou tentar explicar o que é esta doença, como é que nós evitamos e tudo mais. Obviamente proteger os mais vulneráveis, proteger os prestadores de cuidados de saúde, e não encontrei uma palavra melhor para isto do que advocacy, portanto, falar, dar voz àqueles que ou não têm voz ou têm pouca voz, em termos de contexto mundial, dizer que não, se for inventada uma vacina, não vai ser para um presidente de um certo país comprar milhares ou milhões para o seu país, vai ser para toda a gente. Toda a gente tem que ter acesso, tal e qual como fazemos isto há muito tempo, com muitas terapias. E voltando à Terra, no vosso contexto, o que é que isto significa para vocês? Quais são os passos a dar? Terminar medicina, obviamente, e fazer viagens, fazer voluntariado, envolverem-se em projetos fora dos livros e mostrarem ou ganharem capacidades culturais e sociais para entrar nestes projetos, entrarem numa especialidade qualquer, ou não, basta ter 2 anos de experiência. Em Portugal existe agora esta particularidade de haver médicos que não entram em especialidades, mas pronto, não vou entrar por aí. Eu entrei na minha especialidade, decidi a ginecologia e obstetrícia também por isto. Eu sempre gostei muito de obstetrícia, mas além disso, a obstetrícia é igual em todo o mundo. Os bebés nascem sempre da mesma maneira em todo o mundo e é fácil, com poucos recursos, exercer a obstetrícia e ajudar neste contexto. Eu pus de parte especialidades que me interessavam muito, exatamente por isso, porque sabia, se eu for cirurgião pediátrico, qual é a probabilidade de eu fazer cirurgia a uma criança que seja de cirurgia pediátrica, não é? E haver cuidados intensivos, ou haver cuidados de ferida, ou o que for, qual é a aplicabilidade disto em medicina humanitária? Mas pronto, isto é uma decisão pessoal. Escolherem a vossa especialidade, trabalharem 2 anos enquanto internos, por exemplo, isto é o que os MSF pedem, ou terminarem a especialidade, se quiserem realmente sair como especialistas. Mas é claro que eu, com 2 anos de experiência de pediatria, ou de anestesia, ou do que for, de MGF, se chego aos MSF e digo eu quero ir para um projeto como anestesista, eles dizem-nos, não, tu não tens as capacidades para fazer isso no teu país, muito menos para fazer isso em situações de alto risco e em quadros clínicos extremamente complicados nestes países. Portanto, tu que és interno anestesista vais primeiro que tudo para um projeto de cólera, por exemplo, durante 9 meses. E isto é algo difícil de assumir, quase, de digerir, mas é assim mesmo. Não se trata daquilo que nós queremos, trata-se daquilo que nós podemos levar e conseguimos levar. E, portanto, depois destes 2 anos, depois de terminar a especialidade, candidatam-se e o processo de candidatura é demorado com os MSF. Vocês têm que apresentar uma candidatura, apresentar 2 ou 3 referências profissionais, portanto, pessoas pelas mãos, entre aspas, de quem já passaram e que podem dizer que vocês, sim, têm capacidades para fazer isto. E depois esperar.
ter uma entrevista, foi a entrevista mais longa da minha vida, tive 2 horas a falar sobre várias coisas, sobre o meu percurso, sobre situações difíceis, sobre situações de conflito no trabalho, como é que eu lidei com isso, porque vocês têm que pensar que quando um de vocês for escolhido, ou estiver em processo, talvez ser escolhido para um projeto, esta organização, que tem um logo, que tem uma imagem, que tem uma reputação a defender, tem que pensar, será que esta pessoa vai ser a pessoa certa para estar naquela situação e não vai ter um surto, não se vai passar, não vai começar aos berros, não vai começar não sei, a tratar mal as pessoas. Podemos pensar em 1000 coisas, não vai entrar em stress porque não consegue gerir a situação e no dia a seguir sair. Será que isso vai pôr em causa, primeiro, os pacientes que estão a ser tratados, a equipa, que já lá está há anos, ou mesmo a escolha política de fazer com que esta organização seja expulsa do país? Portanto, este processo de candidatura é delicado e, uma vez mais, não é pegar no telefone e dizer eu quero ir amanhã. Eu candidatei-me em julho e o meu primeiro projeto foi em fevereiro, em março, aliás, e passou por fazer uma formação de medicina tropical, fazer uma formação de saúde pública, lá está, pelo processo de entrevista e tudo mais. E depois fui enviado, saí de uma maternidade com 3.700 partos e fui enviado para um projeto com 300 partos por ano, que para mim me pareceu, foi altamente frustrante em momentos, pensar, então, mas, quer dizer, eu já fiz mais de 100 cesarianas, já associei mais de 200 partos, epidurais, isto e isto, eu faço e acontece, e depois chego aqui, metade dos partos não tem complicações, a outra, metade desta metade, um quarto dos partos, o médico local trata do assunto, portanto eu com sorte vejo um parto de 2 em 2 semanas. É isto, foi para isto que eu me candidatei, mas lá está, dentro daquilo que eu conseguia, isto era aquilo que eu podia oferecer e que eles queriam de mim, isto era aquilo que eles sabiam que eu podia oferecer. E além de ter que estar a ver N pessoas com tuberculose, que foi assim inimaginável, mas são desafios. E a palavra mais marcante de todo este tipo de projetos vai ser sempre a flexibilidade. É isto que é esperado de vocês, flexibilidade. E com isto espero ter levantado algumas questões, espero que abram discussão ou não, também têm direito à vossa pausa, porque já estão nisto há algumas horas. E muito obrigado pelo convite e estou a vosso dispor. Dr. Miguel, muito obrigado a nós. Acho que foi muito esclarecedor. E... Obrigada, Dr. Miguel. Eu gostava de lhe dar os parabéns primeiro. Eu sei que não precisa propriamente da minha validação, mas é muito bom ver que existem pessoas tão focadas e, digamos, com pés na terra a trabalhar no voluntariado, porque muitas vezes separamos-nos com pessoas idealistas e que facilitam um pouco no trabalho que fazem, mas gostei muito da sua apresentação, obrigada. Eu gostava de lhe perguntar, relativamente a um dos primeiros slides que nos mostrou, em que mostrava o CPAP improvisado, qual é que considera ser o papel da criatividade na vida de um voluntário? Da criatividade, ainda me ouve, sim. Eu acho que a criatividade faz parte da flexibilidade, é muito importante porque quando nós vamos para este tipo de projetos não vamos estar num meio protegido, não é? Não vamos estar como o interno, que tem sempre um especialista a quem pode perguntar ou telefonar, que vai assinar por ele e tudo mais. Vamos ter uma responsabilidade muito maior e necessariamente temos de ser criativos. Vamos ser confrontados com... exemplo ridículo, eu era responsável por uma equipa de tradutores e um dos tradutores veio ter comigo e disse, o tradutor A disse, o tradutor B chamou-me isto, isto e isto, e agora eu quero que tu fales com ele. E tu pensas, eu estou no filme errado, quer dizer, não foi para isto que eu vim para aqui. Portanto, criatividade, é importantíssimo. Eu estou-me a basear em exemplos porque é a forma mais fácil de ilustrar a questão. Sendo responsável pelo projeto de tuberculose, nós o que tínhamos de fazer, e a tuberculose é uma doença muito interessante do ponto de vista de relação médico-paciente, porque acompanhamos um tratamento que tem no mínimo 6 meses e idealmente percebemos como é que é a vida desta pessoa. Quantas pessoas é que vivem com ele, como é que é a casa em que eles vivem, como é que é... aliás, eu mostrei-vos
Deixa lá ver se consigo chegar aqui atrás. Onde é que está? Exatamente. Vocês já não estão a ver o meu ecrã, pois não? Não, então... Aqui está ele. Agora vem? Sim. Esta entrada de casa, isto era uma das coisas que nós fazíamos no projeto de tuberculose. Ou seja, tínhamos pacientes que vinham ter connosco de X em X semanas, ou todos os dias no início da terapia, depois de semana a semana, mês a mês, e vinham buscar os seus medicamentos para não terem de se deslocar, imaginem, 4 horas a pé, todos os dias, todas as semanas, o que fosse. Quando estabeleciam um laço de confiança, era isto que nós fazíamos, dávamos medicamentos suficientes para 4 semanas. E depois, no dia em que era suposto esta pessoa vir, e seria fácil, bastava tomar um comprimido todos os dias e quando acabasse, ou estivesse quase a acabar, pensar, ok, tenho que meter naquele autocarro que faz 2 horas de viagem, mais 2 horas de lama, mais não sei o quê para ir lá. Se essa pessoa não viesse, nós tínhamos reuniões semanais e percebíamos, ok, aqui o João não veio na terça-feira, vamos lhe dar mais 2 dias, e a partir destes 2 dias, se eles não vierem, pegamos nós num carro, avisamos as milícias que vai haver uma mobilização de carros, avisamos a nossa equipa, avisamos as forças militares, pegamos um carro e vamos tentar nesta região onde ele vive, se calhar, será que há outros pacientes com quem possamos falar? E irmos à casa dele, nem que seja para perguntar, então, a terapia não se pode interromper, o que é que se passou? E eles diziam, era a altura da colheita do arroz, choveu, isto, ou seja, muitos motivos e válidos, e este foi um desafio com o qual eu fui confrontado, pensar, ok, tenho que planear estas viagens, e então voltando à questão da criatividade, uma coisa que nos passou pela cabeça foi, vamos pegar num mapa antigo da região e realmente mapear estas zonas de conflito é difícil, pegar num mapa antigo, pô-lo na parede, pôr uns pinos onde cada paciente vive e depois quando o João não tiver aparecido na consulta, quem mais é que vive aqui à volta do João a quem eu possa visitar? Ou que outras, portanto, isto são coisas que obviamente não passam de todo pelo ensino que temos na faculdade e esta criatividade, são engenhocas, é o que for, que nem sabíamos ter e que surgem lá. Obrigada. Boa tarde, posso fazer uma dúvida? Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Primeiro, obrigada pela partilha. Em relação às zonas de conflito, qual achas que é a especialidade que atualmente ou normalmente é mais necessária? Bom, eu acho que mais do que tudo, para uma zona de conflito, o mais importante acho que é uma experiência prévia, porque apostar numa pessoa que nunca esteve no campo, nunca esteve num projeto como organização e dizer só porque tu és anestesista ou de cuidados intensivos ou de ortopedia, cirurgia de trauma ou o que for, ou de vasculares, pôr uma lista de especialidades, não é? Sim, mas Sim. Não, mas tendo em conta que já se leva uma preparação, porque imagino exatamente como disseste que não vão enviar a primeira vez para a zona de conflito, mas que a nível de especialidade, se uma pessoa tiver esse objetivo, o que é que aconselhas, mesmo que se tenha que fazer uma preparação anterior? Estava agora a chegar a essa resposta, desculpa demorar tanto. Existem várias, a anestesia é sempre necessária, porque uma zona de guerra tem sempre cirurgia de trauma, a anestesia sem dúvida, cirurgia geral é sempre necessária, mas depois é claro que para construir um cirurgião de zona de guerra é preciso essa pessoa também ter flexibilidade e procurar, ou seja, eu como obstetra teria todo o interesse em aprender a fazer uma apendicectomia, um cirurgião geral tem todo o interesse em passar uns tempos por vascular e saber fazer amputações, ou então passar por uma zona, por um departamento de queimados. Existem coisas que são áreas mais marcantes, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia ortopédica e de trauma, anestesia, portanto tudo o que é ligado ao bloco operatório, sem dúvida, e qualquer pessoa que queira enverdar por um caminho destes, o meu conselho é o mais cedo possível procurarem também formação na área da medicina tropical,
seja em Portugal, seja fora, há grandes escolas de medicina tropical, porque vocês não vão ser só confrontados com aquele ferido de guerra, vão ser confrontados também com as doenças que lá existem, com as malárias, o calazar, tudo. Mas sim. E sem ser as especialidades cirúrgicas? Para contexto de guerra, bom, tudo o que esteja ligado aos cuidados intensivos é muito, muito válido. A obstetrícia é válida em todo lado, porque metade da população mundial são mulheres e muitas dessas terão capacidade de engravidar. De resto, a pediatria também é uma área muito, muito forte. E o contexto de, por exemplo, a medicina interna, emergências, achas que é útil? Ou... Também, claro que sim, claro que sim. Uma coisa é fazer medicina interna mais ligada à geriatria, outra coisa é fazer medicina interna e... Mas se uma pessoa levar a preparação nesse sentido, de se calhar até experimentar noutro país ou fazer essa formação se calhar extracurricular ou extra especialidade, se no fundo depois torna-se apta a ser útil ou a poder ajudar nessas situações. Exatamente. Eu tenho outra dúvida que é a nível da língua. Para além do inglês, porque acho que é aquela base que se calhar todos nós temos, se aconselhas uma preparação já a pensar numa possível inscrição, por exemplo, se achas que é o francês, independentemente de para onde vamos, se é útil, porque sei que os Médicos Sem Fronteiras têm uma grande base na língua francesa, é pelo menos essa ideia que eu tenho, ou pelo menos o alemão. Se aconselhas uma aprendizagem básica noutra língua que não o inglês? Resposta curta, francês e árabe. Francês e árabe. Ou francês ou árabe, mas claro que para nós o francês é o mais fácil. Basta irem à Wikipédia e ver quais são as línguas mais faladas do mundo e quais é que são as praticáveis. Falar mandarim não serve muito em medicina humanitária, falar espanhol serve, porque há um continente inteiro a falar espanhol. Isso. Falar hindi ou bengali também não é assim tão importante neste contexto. Eu tentei aprender na Índia, mas não é fácil. Russo, também há muitos países na Ásia Central com programas de tuberculose, de prisões, de HIV e hepatite C e tudo mais. Russo também é uma língua válida, mas primeiro que tudo, depois do inglês, francês ou árabe, que é uma língua um bocadinho mais difícil para nós, claro. Sim, claro. E houve uma parte da apresentação que eu não ouvi muito bem, que é os tempos mínimos de missão. Eu penso que é uniforme. Portanto, os MSFs têm 5 gabinetes diferentes e eu trabalhei através do gabinete de Amsterdão, mas penso que é uniforme a todos. Uma primeira missão tem de ser no mínimo 9 meses e entre 9 e 12 meses. Existem exceções. Tive colegas que, como pediatras, foram 3 meses ou 2 meses para um projeto, um surto de malária. Ou seja, quando há maior necessidade, é claro que se tenta pegar em recursos mais, como dizer, vocês percebem a ideia. Sim. É claro que se a ideia for pegar em ti e enviar-te da melhor forma possível para um projeto que precise do teu perfil, são 9 a 12 meses. Okay. E só uma última questão. Se uma pessoa ponderar ir, algum tipo de preparação, sem ser essa parte da medicina tropical e já a preparação da saúde pública incorporada nesses projetos, algum tipo de preparação, ou mesmo pós-graduação, ou cursos, que aconselho já pensarmos nisso em caso de querermos ingressar nos Médicos Sem Fronteiras? Nada em particular. Eu sei que quando eu estava em Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa tinha um curso não, uma disciplina, um bloco dada pelo Fernando Nobre, que se não me engano é Medicina de Catástrofe. Sim. Existem também, eu acho que a Nova tem qualquer coisa ligada a catástrofe também, ou mas que envolve também conhecimentos de balísticas e não sei o quê. Não é muito necessário. Eu acho que a medicina tropical é uma coisa que se não for feita, ou se não tiver sido feita, vai ser exigida. A mim foi-me dito muito claramente.
primeiro tens de frequentar um curso de medicina tropical, senão não tens qualquer chance. Mas de resto, acho que não há nada essencial. Então, obrigada. Não. Boa tarde. Posso fazer 2 perguntas? Claro. Então, a primeira é especificamente sobre os Médicos Sem Fronteiras e se durante o período, portanto, pelo menos 9 meses, se há remuneração e que custos é que os voluntários têm. Pronto, é um bocado por curiosidade e também saber como gerir, né, financeiramente, né? Outra questão é, ainda quando estava na faculdade, eu não sei se explica ou eu não ouvi bem, mas o que é que fez especificamente e o que é que aconselha a fazer? Ou seja, para quem ainda está a estudar e ainda tem muito que andar, o que é que pode ir fazendo? Obrigada. Então, Marisa, a primeira questão, remuneração, difere de organização para organização. Há organizações que pagam mais que outras, há organizações que não pagam, há organizações que esperam que vocês paguem, e com isto vocês também conseguem filtrar mais ou menos, com algum sentido crítico, qual é a organização com quem querem trabalhar. Se uma organização espera que vocês voem para onde quer que seja do vosso bolso e que trabalhem de graça, eles vão aceitar qualquer pessoa, quase. Portanto, qual é o critério de escolha, qual é o filtro na candidatura que está a ser usado e, portanto, quais são as pessoas com quem vocês vão trabalhar. No entanto, se uma organização oferecer dinheiro e muito dinheiro, não sei se há muitas, mas há algumas, no contexto humanitário, as Nações Unidas são um exemplo, mas estamos a falar de outro panorama. Se este dinheiro é-vos dado, o que é que não está a acontecer este dinheiro em relação às pessoas que vocês estão a cuidar? Portanto, o balanço que eu encontrei na altura foi, por exemplo, com o caso da MSF, que os voos são pagos, a estadia é paga, tudo é pago, é-nos dado um salário. O salário na altura era independentemente do país onde se viesse, isto era através do Gabinete de Amsterdão, o salário era de cerca de 1.100 euros, 1.100 e qualquer coisa, e depois é dado, consoante os custos de vida do local em que estamos, uma mesada, com falta de palavra melhor em português, para compensar, ou seja, o dinheiro que nos é dado como salário tem como objetivo não fazerem dinheiro, mas sim pagar os custos fixos que estão a acontecer em casa. Ou seja, vocês saem da vossa casa, da vossa família, do que for, e têm uma renda para pagar, têm um seguro de reforma, têm, sei lá, custos fixos, o que for, que são cobertos por este dinheiro. E depois os custos que vocês têm no local são cobertos pelo per diem, por esta mesada, e que no caso da Índia, que era um local relativamente caro, onde nós estávamos, recebíamos qualquer coisa como 350 ou 400 euros por mês. Portanto, tudo junto ficava perto dos 1.500 euros por mês. Agora esqueci da segunda questão. Qual é a segunda questão? Por responder a esta. A segunda era sobre, enquanto universitário, o que é que fez? Sim. Obrigada. Bom, eu quando entrei em Biologia, ponderei Medicina e pensei, não quero isto, trabalhar com pessoas e decorar anatomia e gramar os chatos e os velhos e sei lá o que mais. Isso não tem nada a ver comigo, eu gosto da natureza. E se mudasse para Medicina, passou-me pela cabeça no 3º ou 4º semestre, se mudasse para Medicina seria para eu fazer Medicina Humanitária. Portanto, quando entrei em Medicina, sabia exatamente para onde é que ia e para o que é que queria. No dia em que entrei na faculdade, ou talvez no dia a seguir a fazer a inscrição, fui à associação de estudantes e dizer, eu ouvi falar de um projeto da AMIC ou BES, como é que é? Eles disseram, é a partir do 5º ano. Ok, pronto. Então, até aí, primeiro procurar as opções possíveis, procurar as organizações que trabalham, não necessariamente fora, não é? Porque nós falamos do voluntariado dentro como fora, eu só estou a falar do voluntariado fora porque se falarmos do ponto de vista médico, estas pessoas, por simplesmente, têm uma maior necessidade de médicos porque é um rácio muito diferente de população médica lá. Mas procurar trabalho com organizações respeitáveis, procurar trabalho com comunidades mais desfavorecidas,
procurar formações, sentem-se numa palestra, lá está. Eu queria sentar-me na palestra de Fernando Nobre a ouvir sobre medicina de catástrofe e medicina humanitária. É investir o vosso tempo a aprender francês, a aprender árabe e, no fundo, a fazer o que todos nós fazemos, que é pegar nos nossos interesses e perder umas horas na internet e ver o tempo a passar e procrastinar enquanto se devia estar a estudar para outras coisas. É isso. Obrigada. Olá a todos, eu gostava de perguntar relativamente se, Miguel, achas que sobre a abertura em Portugal relativamente a integrar os projetos de voluntariado de missões humanitárias com o teu trabalho no sítio de origem, neste caso não estás em Portugal, mas gostava de perguntar o que é que achas relativamente a Portugal e se o facto de quereres sempre ter feito missões humanitárias teve influência na tua escolha de ir para fora, ou seja, se achas que fora, num sítio como a Alemanha ou França, haverá maior abertura a esse tipo de missões durante o teu trabalho? Bom, em relação a Portugal, os médicos quando entram na formação, são funcionários públicos, não é? Ou seja, vocês estão dependentes de um formador, de um órgão nacional, que é o Sistema Nacional de Saúde. Corrijam-me se estiver errado, mas... há um trabalho a ser feito e vocês foram contratados durante X anos para fazer este trabalho. Portanto, pedir uma licença sem vencimento não é fácil, pelo que eu ouço dos meus colegas. É possível, eu acho que tudo é possível, há muitas pedras pelo caminho, mas tudo é possível e conheço quem eu tenha feito, e vocês se procurarem, não me lembro do primeiro nome dele, mas acho que se chama Gonçalo Carona, fez N projetos também enquanto interno. Gustavo Carona. Gustavo? Sim. Perfeito. Sim, é o nosso padrinho, nosso projeto. Ok. O Gustavo Carona é aquela cara dos MSF em Portugal, não é? Eu sinto-me lisonjeado por estar aqui a falar convosco e não ser o Gustavo. Mas, sim, é possível, tudo é possível, depende do serviço onde se está, depende do diretor que se tem, depende do tutor que se tem. Isso respondendo à primeira questão. Respondendo à segunda questão, sem dúvida que a minha escolha de ir para a Alemanha também teve que ver com isto, porque a Alemanha tem um sistema completamente diferente. Eu, entrando num hospital ou num serviço que tinha só obstetrícia, que foi o meu primeiro emprego, depois de 2 anos ou 3 anos sabia que tinha de sair para ir para a ginecologia, teria de terminar o meu contrato e procurar um contrato novo. Portanto, o que eu faço nesse intervalo é comigo. Ou se eu disser, pessoal, estou farto, quero fazer isto, tchau, rescindo o contrato e saio. Essa flexibilidade não existe tanto quanto eu sei em Portugal. Existe se calhar mais a nível de especialista e vimos hoje falar sobre isso, de dizer, não, vou embora, vou passar um ano, vou passar um mês, o que for, correndo o risco de o nosso chefe dizer, então olha, não preciso de voltar, porque o teu contrato termina aqui. Essa possibilidade existe, menos quando se está só ligado ao Sistema Nacional de Saúde e menos quando se é interno, mas é possível. Obrigada. Não. Eu tenho uma dúvida, Dr. Miguel, posso? Claro, Pedro. Vem no seguimento da outra dúvida sobre as especialidades necessárias em conflitos de guerra. Além destas especialidades mais de emergência e mais práticas a nível dos conflitos e das doenças do local, existem também equipas dos Médicos Sem Fronteiras no apoio à saúde mental, por causa dos traumas de guerra e todas as consequências que a guerra e o conflito traz. E se é necessário ou é dinheiro, se calhar, não tão importante quando comparado com esta parte da emergência das especialidades que falou antes, por exemplo? Sim, existe. Resposta curta, sem dúvida. A saúde mental é uma área cada vez mais com maior peso nos MSF e com outras organizações. Um exemplo que eu tive mais próximo foi na região, no norte da Índia, existe a região de Caxemira, que é uma região discutida, dividida entre o Paquistão e a Índia, onde as pessoas que lá vivem estão expostas a um conflito. É como se fosse um lume brando
mas há muitos anos, desde a independência destes dois países, e que estão expostos a um stress emocional muito grande, stress psicológico muito grande, e têm, com os MSF, entre outras organizações, um trabalho muito grande na saúde mental. Campos de refugiados, sem dúvida, porque além dos problemas de saúde mental que existem numa comunidade, existe todo um outro nível de problemas que surgem com uma mobilização de centenas de milhares de pessoas, com uma guerra, com tudo mais. Ou seja, é claro que uma coisa é tratar uma fratura, que pode parecer mais mediático, outra coisa é tratar tudo o que está por detrás, não é? E a totalidade da pessoa. Portanto, sim, sem dúvida. E isso está aberto também a psicólogos, não só ao lado da medicina, da psiquiatria, e tem um peso muito grande, e cada vez mais. E quem fala de guerra, fala de refugiados, fala de agressão sexual e violência com base no género e no sexo. Sim, sem dúvida. Boa, obrigado. Uhum. Eu tenho uma questão que é em relação a. Disse que quando foi para lá acabou por fazer outras competências que não estava à espera. Por exemplo, a questão da tuberculose foi uma questão que lhe foi apresentada quando chegou lá, ou a priori já lhe tinham dito que ia estar envolvido nesse desafio, digamos assim? Bom, eu fui informado a meio caminho, mais ou menos. Os MSF é uma organização enorme, gigantesca. Então, falamos de centenas de milhares de pessoas. Portanto, a pessoa que fez a minha entrevista de trabalho, que me entrevistou, tinha uma noção do projeto, mas não tinha noção completa, porque já não estava lá há muito tempo, só ouvia dos voluntários que voltavam e tudo mais. Portanto, disseram, existe a obstetrícia, existe a pediatria, um bocadinho de tuberculose e tal, pronto. E mais umas tarefas, ok? Depois, supostamente teria passado de Berlim para Amsterdão para ter um briefing ainda mais aprofundado, mas não aconteceu, fui diretamente para Delhi, e em Delhi tinha chegado ao mesmo tempo que o resto da minha equipa em termos médicos, com a outra voluntária. Sentámos numa secretária com o coordenador médico que nos disse, então, Miguel, tu vais fazer a obstetrícia, a tuberculose e os tradutores, tu fazes a pediatria e não sei o que é que acham? E nós, ok, pode ser. Tanto eu como esta pessoa sabia zero tuberculose, portanto, por que não? Sim, as coisas surgem assim. Da mesma forma como se pode estar num projeto, na tranquilidade no meio do Nepal, e de repente há um terremoto e se pega numa equipa para fazer uma missão exploratória, ou um projeto exploratório para fazer um reconhecimento do que aconteceu. Ou seja, lá está, aquilo que esperávamos encontrar não é necessariamente aquilo que encontramos, ou é muito mais do que aquilo que esperávamos. Espero ter respondido à questão. Sim, respondeu. Tenho outra questão, um bocadinho dentro disto, que é, o doutor ficou lá aqueles meses todos, não é? E pelo que percebi também tinha papéis importantes no que dizia respeito à gestão, ou seja, era quase como um chefe de equipa, salvo seja, não é? Quando depois o doutor sai, há algum tempo de passagem de pasta a quem chega, ou sai e depois as outras pessoas voltam e têm que apanhar assim a situação? Então, situação ideal. 9 meses de projeto, 3 meses a aprender, ou vá, um mês de passagem de pasta, 2 meses a aprender a fazer a coisa, depois 3 meses a dar no duro, a dar tudo o que se consegue, e 3 meses a preparar a saída. Ou seja, certificar-se que toda a gente tem as aptidões que tu querias, que aprenderam o que querias aprender, reforçar os sistemas que já funcionaram, e depois, no último mês, ter um contacto com um novo voluntário e dizer, isto é aqui, esta chave é ali, a maternidade é assim, às vezes o ar-condicionado não funciona, o pessoal de tuberculose é assado, tudo isto demora tempo. Isto é a situação ideal. O normal é isto acontecer em dia e meio. A pessoa chega às 3h30, acabada de fazer 10 horas de carro desde o aeroporto, e diz,
podes tomar um banho, vestir uma t-shirt, vamos para o hospital e eu explico-te onde é que é. Onde é que está tudo aquilo que vais precisar nos próximos 9 meses. Às vezes acontece essa passagem de turno ser feita no aeroporto. Tu estás quase a perder o teu avião e tens de passar o testemunho à pessoa que acabou de aterrar e de fazer meio mundo, e às vezes não há passagem de pasta de todos. Ou seja, é feito um fecheiro e a dizer, cara Mariana, os teus 9 meses vão ser assim, se precisares de ajuda, o meu WhatsApp é este. Mas por mais que se planeie as coisas, nada disto é previsível. Eu tive uma colega polaca que chegou, e acho que tivemos em simultâneo quase uma semana, portanto foi bastante tempo para o normal da MSF, e estivemos a passar muita hora, avisem. E ela ficou a semana inteira, teve tempo para ver tudo, onde é que estava tudo, ser apresentada às equipas, ser apresentada aos órgãos governamentais, ou seja, ir ao hospital distrital e dizer: esta é a colega que agora vai ficar responsável por ajudar-vos com as ecografias, por ajudar-vos com o banco de sangue, pela manutenção do bloco operatório e tudo mais. E depois, na semana seguinte, ela tem 2 partos muito complicados, decide que não aguenta estar lá e vai-se embora. Ou seja, teve uma semana depois de eu sair e pronto, a passagem de turno não serviu de muito, e depois houve um vácuo enorme até se passar por um processo de candidatura novo e encontrar alguém que pudesse fazer a parte da obstetrícia. Isso por acaso também era uma questão que eu queria colocar aqui, a questão de se a pessoa está lá aqueles meses todos, mas ou a pessoa autodecide que não está bem, ou alguém na sua envolvência sente que essa pessoa já não está bem para continuar o projeto, há alguma forma de avaliação e da pessoa sair do projeto de uma forma tranquila, digamos assim. Não tranquila, mas sem ser traumático o suficiente. De avaliação, bom, se tu chega a um momento em que achas que não estás bem para estar naquele projeto, tu não estarás nunca bem para estar naquela equipa, não estarás nunca bem para prestar os teus serviços àqueles pacientes. Logo, ninguém tem interesse em que tu estejas lá ou que estejas lá nessas condições, não é? Portanto, sim, a qualquer altura pode dizer: não consigo, não dá, tenho imensa pena, não era o que eu estava à espera, portanto vou sair. E aí podemos entrar em duas situações, que é ou dizer mesmo: não aguento, tenho de sair amanhã, e a logística é tratada, ou então dizeres: ok, não aguento, não é isto que eu queria, e a tua equipa tentar chamar-te um pouco à razão, tanto quanto possível, há contexto e dizer: ok, mas até conseguirmos arranjar alguém, tu supostamente ficarias mais 8 meses, demoramos pelo menos 1 mês, consegues estar aqui 1 mês para fazeres uma passagem de pasta, para preencheres um vazio que ficaria, e depois há pessoas que aguentam, há pessoas que não aguentam, e é claro que quando saímos também temos de ter em conta o custo que isso tem para toda a envolvência, né? Para a equipa, para o projeto, para os pacientes e tudo mais. Mas sim, é possível, obviamente. Eu tive uma situação complicada do ponto de vista político na Índia, em que nos foi comunicado que poderíamos estar em risco, e no dia em que isto nos foi comunicado foi-nos dito: quem não estiver à vontade é só dizer, e amanhã está a ir para Delhi para se meter no avião. Eu só tenho, desculpa, tenho mais uma pergunta, peço imensa desculpa, sei que não peças desculpa, pergunta. Que é a questão de, nós falámos muito do tempo em que se está lá, mas do tempo quando se sai de lá, que é de género. Eu acredito que seja, primeiro é 1 ano, não é? É muito tempo de vida, digamos assim. Depois, como é que toda a transição e tudo o que se viveu lá, se há algum acompanhamento a posteriori dessa pessoa, como é que o doutor, por exemplo, na sua experiência pessoal, como é que se retoma outra normalidade que não a normalidade que se viveu no último ano? Pronto. Uma ótima pergunta, Andreia. Eu pensei em falar sobre isso, pois saltei à frente. Falando do isolamento que temos lá, não é? Porque realmente estamos isolados, quando, um exemplo concreto, os MSF, se estiveres 9 meses no campo, tens direito a fazer 2 pausas de 2 semanas, 3 em 3 meses, e essas pausas tanto podem ser para viajar e vir a casa, como para viajar na região e ter um amigo, um irmão, um namorado, o que for, a visitar.
Mas para além deste isolamento que existe lá, existe um isolamento muito grande, mental, porque o que tu estás a viver, ninguém à tua volta está a viver, e quando tu voltas, ninguém esteve lá a viver o que tu viveste. Portanto, é muito difícil as pessoas perceberem de onde é que tu vieste e o que é que estiveste a fazer. Por mais que escrevas, por mais blogs que tenhas, por mais Instagram, que sei lá que mais, é muito difícil. Portanto, depende, há projetos e projetos, obviamente. Pegando na segunda parte da tua pergunta, se há um acompanhamento. Sim, existe um acompanhamento. No momento em que chegas, eu passei por 2 níveis de consulta e apoio psicológico, não direi obrigatório, mas recomendado, ou seja, aterrei em Amsterdão, que em termos de hierarquia, é um gabinete que está acima do gabinete de Berlim. Aterrei em Amsterdão, passei por vários membros da equipa para explicar como é que foi do ponto de vista médico, como é que foi do ponto de vista logístico e tudo mais. Tive uma conversa com uma psicóloga que me perguntou como é que foi o projeto, o que é que correu bem, o que é que não correu bem. Claro que eu estava convencidíssimo que tudo correu bem, não é? Quer dizer, não estive no Iémen na guerra, portanto, peanuts. Quando cheguei a Berlim, a mesma coisa, com uma segunda psicóloga, super simpática, então, e que tal, e coisa, e tudo mais. Mas estamos a falar de 2 momentos de conversa que aconteceram na primeira semana, depois de passar 9 meses fora. Na primeira semana não acontece nada. A primeira semana, o primeiro mês é aquele mês em que as pessoas perguntam como é que foi, que tal, e histórias, e conta, e o que é que te lembras, e qual foi a cena mais louca, e tu contas aquilo, e estás sempre a contar a história, O mais difícil é quando se para de contar a história e se tem de reentrar na história, ou seja, revisitar tudo o que vimos, o sofrimento e essas coisas todas. E sim, pode voltar a recorrer a este apoio, obviamente, essa plataforma existe. Talvez haja uma inibição de quem for, talvez uma pessoa pense, já não é preciso, quer dizer, isto não é assim nada para processar. Não é necessariamente fácil, mas existe um apoio. Entretanto, tenho aqui uma sugestão dos podcasts dos MSF no chat, recomendo, muito bom. E 2 questões também. Sim, tem aqui mais umas questões no chat. Há aqui uma que diz, perguntar sobre o papel dos enfermeiros neste tipo de projetos. A Beatriz Ventura. Sim, existe sem dúvida papel para os enfermeiros, para as parteiras, para os psicólogos. O rol é infinito de pessoas que se podem envolver. E também, e quem diz da área médica, acho que 30% dos MSF são médicos, o resto é logística, ou seja, eu conheci pessoal mecânico de bicicletas, conheci pessoal que eram representantes de marca da Coca-Cola na Tunísia, pessoal que trabalhava na BP como engenheiros / geologistas à procura de petróleo, e, portanto, este mundo é muito amplo. Temos mais umas questões. Como estamos a passar muito tempo, se calhar fazemos as últimas pessoas, mais alguém que tenha uma questão, nós podemos também dar o teu contacto. E claro. Eu, aliás, pus no... Eu posso-vos deixar aqui o meu mail, tinha posto também no último slide. Ótimo, também funciona assim, também dá. Everyone. Aí está ele. Estejam à vontade. Não tenho uma cadeia de links para os social media, mas tenho um mail. Ótimo, pronto. Então aqui ele está a perguntar: há outra maneira dos médicos ou outros profissionais colaborarem? Já respondeste. Uhum. E também como chefes de logística ou coordenadores de projeto, não só de trabalho de campo, que eu estou a perceber, não é? Sim, existe com os MSF existe uma hierarquia que, por exemplo, enquanto médico, eu começo como médico clínico, por assim dizer, num projeto, mas posso passar de um projeto ou 2 projetos, passar a coordenador de equipa médica no campo também, e com o aumento da experiência passar, e lá está, isso é importante do ponto de vista também familiar e de relações. Se eu hoje for para um projeto no centro da Índia, para Bijapur, não posso levar ninguém comigo. Ou seja, se eu tiver uma família em casa, a família fica em casa. No entanto, se eu, depois de alguma experiência, for como coordenador médico para a capital, para Nova Delhi,
aí sim, aí esperam um investimento maior de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí vem a família, vem os filhos, há uma casa, há escolas, há tudo mais que é possibilitado. Portanto, sim, como chefes de logística, um médico é possível, mas não sei se será a parte mais, falta uma palavra em português, mas mais fascinante, não é? Mas é possível, tudo é possível. E depois, se hoje fosse estudante de faculdade e quisesse seguir medicina humanitária, qual seria o primeiro passo hoje, depois desta palestra, que tomarias para avançar nessa direção? Estudar uma língua, sem dúvida, francês, árabe, sem qualquer dúvida. O resto, a vontade, se for para se mantiver, mantém-se, e quem quiser ir e continuar a querer, vai. As ferramentas são as línguas e a medicina tropical, sem pensar 2 vezes. Bom, acho que esclareceste muito bem esta sessão, foi muito boa. Acho que gostámos todos, daí tantas também perguntas. Se quiserem, tem aqui o contacto do Dr. Miguel, mais perguntas, acho que estão à vontade. Exatamente. E pronto, vamos fazer agora se calhar um intervalo até à próxima sessão. Vamos agora às 5, voltamos às 5:15. E muito obrigado, Dr. Miguel. Foi muito boa mesmo esta sessão de Porta Nova. Agradeço em nome de todos e até uma próxima. E trabalho fantástico, posso ter alunos a trabalhar para alunos, é uma coisa que eu gostaria de ter tido. Fantástico. Espero bem.